Olá, meus irmãos. Nossa gratidão a Deus por mais esse privilégio de estarmos aqui. Eu quero trazer aqui para todos vocês uma reflexão da palavra de Deus que fala sobre a oração, uma comunicação com Deus, tá? Nós olhando para o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo de número 17, ele nos traz um versículo dizendo assim: orai sem cessar. Porque em todos os momentos, lugares, você pode estar em comunicação com Deus. Em pensamento, você pode estar agradecendo, intercedendo. Enfim, Deus, ele conhece. A palavra de Deus vai nos falar também que antes que saia alguma palavra da nossa boca, ele já sabe o que nós iremos pedir. Então Deus é um Deus que conhece nós por dentro e por fora. É o Deus onisciente, onipresente e onipotente. Então, meus amados, quando a Bíblia fala sobre a oração, é uma conversa com Deus, é uma aproximação feita por aqueles que querem falar, ok? Querem falar e ouvir o que Deus tem para nós. Então, meus amados, o nosso Deus, apesar da sua grandeza, da sua santidade, ele se importa comigo e com você. A Bíblia diz que ele habita nas alturas, mas também habita com o contrito e quebrantado coração. Então, essa é uma garantia que nós temos, uma convicção, e nós somos testemunhas disso, que o Senhor sempre está presente quando nós decidimos a dialogar com Ele. A oração é um diálogo, uma conversa com o nosso Pai Celestial. A Bíblia nos garante que os seus ouvidos estarão sempre atentos à oração do seu povo, ao clamor do seu povo, à intercessão do seu povo, tá? Os seus olhos estão a contemplar os fiéis da terra. Então, por aí, nós entendemos e temos essa convicção, essa confiança, garantia que o Senhor sempre está ouvindo e respondendo o nosso clamor. Nós vemos, meus amados, que quando nós se aproximamos do Senhor, reconhecendo as nossas imperfeições, ele é bondoso, diz a Bíblia, é bondoso, ele é misericordioso, tá? Ele é aquele que ouve e que nos dá a garantia que nós não estamos sós. Quando ele subiu ao céu e diz: olha, eu vou para o meu Pai, mas eu vou enviar um outro Consolador para que esteja convosco, da mesma espécie, tá? Então, o Espírito Santo é que está conosco para nos ajudar nesses momentos, tanto de fraqueza como no momento da oração, porque a Bíblia nos garante que nós não sabemos orar como devemos, ou seja, o Espírito Santo traduz alguma falha no momento da nossa oração, palavras incompreensíveis às vezes, e leva ao trono da graça para que o Senhor esteja contemplando e ouvindo e respondendo o nosso clamor. Então, meus amados, Tiago, capítulo 4, versículo de número 8, temos um versículo muito especial, que diz assim: olha, aproxime-se de Deus, e ele vos chegará a vós, ele se aproximará de vós. Então, amado, é uma reciprocidade, tá bom? Quanto mais nós nos aproximamos dele, nós teremos comunhão mais perfeita, mais intimidade com o Senhor. Ele diz ainda assim: olha, vocês que são de mãos impuras, vocês que têm a mente dividida, purifique os vossos corações, limpe as vossas mãos. Está se falando aqui sobre mau comportamentos, iniquidades, pecados, transgressões. Então, nós precisamos rever esses conceitos, como nós estamos diante do Senhor, tá?
A Bíblia diz, amado, que Deus ele não ouve pecadores, mas se alguém é temente a a esse ele ouve. Porque todos nós somos pecadores, estamos no corpo do pecado. Não somos pecadores por prática, não somos dominados pelo poder do pecado, não. Mas somos pecadores porque estamos no corpo do pecado. Mas se você temer a Ele, pode ficar tranquilo que Ele está ouvindo o teu clamor, a tua súplica. E com certeza o nome dele vai ser glorificado a cada dia mais. Tá bom? Então, meus amados, a oração ela é de suma importância porque ela desenvolve, querido, o amor. Veja só, a oração desenvolve o nosso amor por Deus. Ela desenvolve, já foi falado aqui, a comunhão com Deus, tá bom? Ela desenvolve o conhecimento. A Bíblia diz assim, olha, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quanto mais nós nos debruçamos sobre a palavra do Senhor, quanto mais nós buscamos a Ele em oração, tenha certeza, Deus vai te dar graça para você ter um conhecimento abundante. A Bíblia diz, olha, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, quando nós estamos, meus amados, em oração, tenha certeza disso. Você vai ter um entendimento maior, você vai estar crescendo a cada dia mais, desenvolvendo no amor, na graça, na misericórdia, no conhecimento, na comunhão. E tem mais um, amado, além disso, demonstra a nossa confiança para com Ele, demonstra a nossa gratidão e obediência para com Ele. Então isso é de suma importância. Quando Deus contempla essas características e atitudes em nós, com certeza, nós seremos ricamente beneficiados pela misericórdia e bondade do nosso Criador. Então, continue orando, continue perseverando. Você sabe que um dos segredos é a perseverança em Deus, tá bom? Diz aqui, ó, como em qualquer relacionamento, amados, como em qualquer um relacionamento, a comunicação, ela é interação, e interação são fundamentais. São fundamentais quando se busca ter uma vida mais próxima. Como é que nós vamos ter uma vida próxima de Deus, uma comunhão, uma intimidade, desfrutar desse amor dele imensurável para conosco, se nós não tivermos uma comunicação perfeita com ele? Então vale a pena nós lembrarmos e entrarmos por esse caminho. Salmo 139, amados, e o versículo 4 diz assim, ó, o verso 4 diz assim: antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Então aqui está, amado. Deus é um Deus que conhece o nosso interior, sabe da nossa necessidade. Ele quer apenas que você seja um dependente dele. Que Deus possa dar graça para que nós possamos cultivar essa comunhão, entrarmos por esse caminho cada dia mais, de gratidão, de adoração, de intercessão, amados, tá? E assim o nome dele vai sendo glorificado. Agora, quais os benefícios da oração que nós podemos alcançar, queridos? São inúmeros, tá bom? São inúmeros. Deus, amado, pela sua grande misericórdia, ele sabe, nós entendemos, nós compreendemos, e Deus sabe disso, que nós dependemos dele e conhece o nosso proceder. Então, Deus responde, está lá em Jeremias, clama a mim e responder-te-ei. Tá? Deus, amado, ele cuida de nós, tem um cuidado especial. Deus nos livra dos medos. Nós recebemos a paz que guarda a nossa mente e o nosso coração. Então, essa paz, amados, ela é fundamental. Tá? Jesus Cristo falou diversas vezes para os seus discípulos sobre a paz. Tá? Paz não é ausência de guerra. Paz é você ter segurança em Deus, mesmo em meio às diversidades, aos vendavais, às intempéries da vida, mas você precisa ter uma real comunhão, paz com Deus, segurança em Deus, e assim nós chegaremos ao porto final com segurança.
Então, meus amados, a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Quando você ora, o céu se move, Deus trabalha. Não vai pensar que será do dia para a noite, tá? Muitas vezes requer um tempo. Deus sabe o momento certo, a hora certa de agir, de trabalhar em nós. Mas o certo é, Deus está cuidando de cada um de nós. Deus está no controle, amados. Quem perde o controle somos nós, humanos. Mas Deus, nada sai do controle de Deus. Tudo está sobre o seu domínio. Deus é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Deus, amado, é aquele que está contemplando e agindo e trabalhando. Diz a palavra, porventura, há alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Há momentos que nós pensamos e imaginamos, eu acho que Deus não está vendo, Deus se esqueceu, Deus não está contemplando isso, estamos aqui à deriva. Negativo, queridos. Deus jamais dorme, Deus jamais falha, Deus jamais se esquece dos seus. A Bíblia diz que por mais que eu me torne infiel, Ele continua fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então descanse nas promessas do Senhor nosso Deus. Temos aqui, meus amados, a Bíblia nos apresenta diversos tipos de oração. Oração de louvor, oração de agradecimento, oração de confissão, amado. Oração pelo perdão dos nossos pecados, oração orando pelo próximo, oração de socorro, oração de lamento. Tudo isso aqui a Bíblia nos apresenta, que são motivos de nós sempre estarmos em comunicação com Ele, para que o nome dele venha a ser glorificado. E o versículo, amado, que nós lemos aqui no final, aliás, aqui no começo, que está em 1 Tessalonicenses, capítulos 5, e versículo 17, ele fala assim, orai sem cessar, tá bom? Então nós encontramos aqui na Bíblia, amados, a Bíblia não estipula, melhor dizendo, quanto tempo específico nós devemos dedicar à oração. Tá bom? Na verdade, quando o coração é contrito e quebrantado, 5 minutos equivale a 6 horas orando. E 6 horas orando equivale também a 5 minutos. Não é o tempo, não é a quantidade, mas é a posição do teu coração diante do Senhor nosso Deus. Então nós encontramos aqui na Bíblia, amada, muitos exemplos de pessoas, né? O próprio Jesus Cristo, amados. Daniel, o que nós poderíamos dizer aqui de Daniel, de Moisés, de Josué e tantos outros que costumavam orar com frequência? Certamente, amada, a Bíblia apresenta essa prática que fez toda a diferença na vida deles, né? Porque eles tinham uma vida de constante oração. Então precisamos, meus amados, eu e você, nós, passar sempre o dia com atitude de adoração a Deus, mesmo que seja em pensamento, seja abrindo a boca, seja de alguma forma nós glorificando a Deus, dizendo, Senhor, eu dependo de Ti, Tu és o nosso sumo sacerdote. A Bíblia diz, amados, lá em Hebreus, que Ele quem? Jesus, Ele pode perfeitamente interceder por todos aqueles que se aproximam de Deus, tá bom? Então, amados, a Bíblia nos ensina que as nossas orações devem ser dirigidas a Deus. Segundo lugar, feitas em nome do Senhor Jesus, com fé, que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. A oração tem que ser feita, amados, com motivos certos, com o coração reto, tá? E não com segundas intenções. As orações devem ser com o derramamento de coração, evitando repetições, tá? É isso que a Bíblia nos apresenta. São feitas individualmente também, são feitas em secreto, são feitas em público. Jesus deixou aqui um modelo muito glorioso, amado. Glorificar a Deus. Temos que orar pelo crescimento do reino de Deus, para que seja feita a sua vontade, tá? Pelas necessidades diárias, pelo perdão, pela proteção, enfim. Então, amado, isso aqui é muito especial. E eu quero finalizar deixando aqui um versículo em Jeremias 29, 12 e 13, que diz assim, olha, então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Então, querido, deixa essa palavra para você na tarde desse dia. Continue fiel ao Senhor. Continue leal a Deus, continue clamando. A oração é uma arma poderosa que você tem nas suas mãos, onde o impossível se torna possível, onde os mar vermelhos da atualidade se abrem, onde os gigantes são derrubados por terra, onde o provimento de Deus vem sobre a nossa vida de maneira sobrenatural. Então continue orando pela tua casa, pela tua família, pelo teu ministério, e Deus vai continuar te honrando e te dando graça para você prosseguir avante, porque Ele é aquele que ouve e responde a nossas orações. Tá ok? Que Deus em Cristo te abençoe a cada dia mais e te dê graça para você continuar firme nas suas promessas, em nome do Senhor Jesus.